Sons, ruídos e saúde, página 107 até a 112. Sons, ruídos e saúde. Ao pensar em qualidade de vida e saúde, é preciso lembrar que o comércio, as atividades industriais e o trânsito de veículos produzem grande movimentação e o barulho nas ruas. O ir e o vir das pessoas e as atividades realizadas nas cidades muitas vezes causam incômodo para alguns. Podemos distinguir um som agradável de um barulho desagradável. Um som desagradável é chamado de ruído. Então presta atenção, ó. Se você tá gostando, tá sendo legal, chama som. Daí tem melodia, música. Mas se tá ruim, tá desagradável, tá causando incômodo, a gente chama de ruído. Então, qual a diferença de sons e ruídos? Sons é legal, agradável, tá dando prazer, tá sendo legal. E ruído é ruim, machuca, incomoda, tá bom? E a saúde tem a ver com que se a gente está convivendo com um ambiente muito barulhento. Aqui a gente tem uma tabela de decibéis, tá vendo? Decibéis. Decibéis é a medida da intensidade sonora. Então, ó, uma chuva é tranquila, é calma. Eu amo dormir com barulhinho de chuva. Daí o ônibus começa a incomodar. Uma conversa nossa tá em torno disso daqui, ó, uma conversa, igual eu tô falando com você. Agora, maquinário começa a incomodar. O som, o fone de ouvido, ele pode ser uma coisa que machuca. Ele pode ser desde agradável até machucando. Uma explosão de uma arma, de um tiro, um avião, uma turbina, coisas assim fazem muitos decibéis e isso, na intensidade sonora, pode causar dano. Tá vendo? Ó? Aqui você também tem uma medida em que o som musical e o ruído. O ruído é mais intenso, tem mais decibéis. Página 107. Sons, ruídos e saúde. Você sabia? Um aparelho que mede a intensidade dos ruídos, denominado decibelímetro, foi instalado na Avenida Rebouças, no centro lá de São Paulo, e inaugurado no dia 25 de abril de 2012, no Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Na data, houve 60 segundos, quer dizer, 1 minuto de silêncio entre as 2 horas e 25 e 2 horas e 26. 14 horas e 25 e 14 horas e 26, para destacar o impacto do ruído na vida cotidiana. No mundo, estima-se que pelo menos 800 milhões de pessoas sofram com perda significativa da audição causada por excesso de barulho. Leia com atenção alguns exemplos de ruídos comuns na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, então é comum você ter esses problemas. Será que perto de você também tem esses problemas? Como tem lá na cidade grande de São Paulo? Olha lá, há moradores de apartamentos que se sentem incomodados com os passos dos vizinhos no andar superior. Quem mora em apartamento tem que tomar cuidado como anda. Não pode andar de qualquer jeito. E dependendo do horário, até deve tirar o sapato. Outros que moram próximo a aeroportos se incomodam com o ruído produzido por aviões. Carros com som alto e casas de festas perturbam quem gosta de silêncio e quer dormir em paz. Existe o horário de silêncio. E se acontece isso nas horas depois das 10 da noite, você tem direito de comunicar à polícia. A polícia pode tomar providências, com multa, prisão e outras coisas mais. Buzinas, sirenes e alarmes, além de ruído do trânsito do veículo, são estressantes para quem mora nas grandes cidades, principalmente que fica muito tempo dentro do carro para se locomover de um lugar para outro, a trabalho, ou estudo ou negócios.
Alguém falando alto ao celular ou ouvindo música sem fones de ouvido em transportes coletivos pode irritar os demais passageiros. Não devemos falar no celular perto de outras pessoas. Isso não é educado. E outra coisa, quando você está num transporte coletivo ou em um ambiente público, você não pode ouvir música alto. E se você coloca o fone de ouvido, você precisa cuidar também com o volume que o teu fone tá. Sabe por quê? Porque o fone, se estiver muito alto, até a pessoa do lado pode se incomodar. Além de tudo, tá te machucando, né? Porque o fone de ouvido alto pode causar danos pro ouvido. Essas e outras situações fazem parte do dia a dia de muitos moradores das cidades. Trocando ideias. Você já presenciou alguma situação semelhante às que foram citadas? Como você se sentiu? Por quê? Se tiver alguém aí perto de você, pergunta para a pessoa também e conta para ela como você se sentiu. Eu me senti mal quando acontece isso. Às vezes você está querendo numa viagem, descansar e tem alguém ouvindo, alguma coisa incomoda. Você conhece seu bairro e sua cidade e com certeza já ouviu alguns ruídos desagradáveis que perturbam a vida dos moradores. Essa é uma resposta pessoal da página 109, exercício 8. Mas eu vou comentar todos e você vai marcar só o que acontece com você ou na sua região, perto da sua casa. Olha lá. Marque com X as imagens que representam os ruídos que acontecem no seu bairro ou próximo à sua escola. Turbina de avião. Buzinas de carro. Carros com alto-falante. Bar que fica com som alto. Casa de shows. Academia de ginástica com música alta. Escola de música. Algum tipo de templo religioso ou igreja que incomoda. Barulhos de congestionamento. Homens trabalhando com barulho alto de maquinário. Sirene de ambulância ou polícia. Alguma empresa que tem maquinário de construção ou outro tipo com muito barulho? Alguém que usa caixa de música muito alta? Bando de pássaros que estão fazendo muito barulho e chega a se transformar em um ruído, porque barulho suave de pássaro é agradável, né? Mas se é demais, vira ruído. E latidos de cachorro também, que se transformam em incômodo, que viram ruído. Então, você vai marcar quais dessas alternativas estão perto do seu bairro ou da sua escola. Página 109, exercício 9. Agora, escreva os movimentos e barulhos que você viu e ouviu hoje. Se você saiu, enquanto você saiu. E se você não saiu, é perto da tua casa. Então, também é uma resposta pessoal. Os movimentos, sons e barulhos fazem parte da paisagem de cada lugar. Às vezes, eles são bons e importantes para a vida das pessoas, como a música suave, o canto dos pássaros ao amanhecer. Em outros momentos, no entanto, são prejudiciais, quando o volume está muito alto. Preencha a tabela a seguir de acordo com o que você considera ser um som agradável ou um ruído desagradável. Você vê que é uma resposta pessoal. Eu, por exemplo, amo chuva, só que tem gente que tem medo. Então, para mim, é um som agradável. Para essa pessoa, pode se considerar um ruído desagradável. Aqui no meu prédio tem um pianista. Ele mora no 7º andar e ele toca muito bonito. Então, para mim, a música que ele toca é um som agradável, mas pode ser que para algumas pessoas acaba sendo um ruído desagradável, porque às vezes está incomodando. Então, essa questão é uma questão pessoal, tá bom? Sons, ruídos e saúde, página 110, trocando ideia. Você sabia que em escolas com elevado nível de ruído, os alunos podem ficar dispersos, agitados e com dificuldades na aprendizagem? Então, nós não estamos na escola no momento, mas tenta lembrar quando a gente estava na escola.
Quais são os ruídos que você ouve em sua escola? Então, tem o começo na fila, lá tem o hino nacional, tem a tia que fala no microfone, dando a oração ou bom dia. A gente tem a hora do intervalo com as brincadeiras, com jogos. A hora da educação física, que às vezes tem apito, às vezes tem alguma música. No horário de aula, quando o professor está falando sozinho, está o professor falando, às vezes fala alto. Quando tá as crianças fazendo algum trabalho em grupo, tem o ruído dos colegas. Quando está em um momento de intervalo ou que a professora deixou livre, tem a conversa também das crianças. Tem a subida dos degraus da escola, que também são os ruídos. E tem o horário de saída, que é quando está chamando as crianças e todas as crianças estão esperando. Eles são produzidos dentro ou fora da sala de aula? A maioria são fora da sala, porque corredor, pátio, espera, mas alguns são feitos dentro de sala de aula. Durante o recreio, você e seus colegas costumam fazer barulho? Qual? Uma resposta pessoal aí. Será que vocês não estão prejudicando alguém com o barulho que produzem? Lembrando que, principalmente na hora do recreio, o recreio acontece para uma turma enquanto a outra turma está tendo aula. Então, sim, isso pode acontecer de prejudicar e não é legal, né? O que você e sua turma podem fazer para conviver em um ambiente de estudo mais silencioso, agradável e sem ruídos prejudiciais? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu, como professora, o diretor, as monitoras e os alunos. A gente não deve gritar. Para que gritar? Gritar machuca a voz, a garganta. Você deve falar sim, brincar. Brincar deve, porque é o momento de você soltar um pouquinho as suas energias e a gente sabe disso e espera isso de vocês. Mas gritaria, não, nunca. A gente deve ajudar, porque quanto mais baixo a gente fala, todo mundo que está ao redor precisa falar mais baixo. Quanto mais a gente grita, todo mundo ao redor tem que gritar mais. Os móveis da sua sala de aula contribuem para o silêncio? Em geral, eles não fazem barulho, principalmente se você não arrastar ele, né? Porque a gente não deve arrastar. Senão, qual o motivo? Bom, o ar-condicionado às vezes faz um pouco mais de barulho quando a gente liga no máximo. Como a gente pode resolver? Então, dentro da sala, os móveis, a gente não deve arrastar e a gente deve ligar o ar numa temperatura agradável. Não forçar demais, né, para congelar a sala, que quanto mais forte o ar tá ligado, mais barulho ele tá fazendo. Você pensa mais alguma coisa do que essas que a gente falou? Conversa comigo no Zoom, combinado? Texto complementar. Os sons e ruídos podem ser medidos por uma escala que varia de 0 a 140 decibéis. Uma conversa em som normal, por exemplo, fica em torno de 60 decibéis. Para o ouvido humano, é recomendável que os sons tenham um nível sonoro inferior a 85 decibéis. Acima disso, o sistema auditivo sofre lesão irreparáveis e irreversíveis, que causam diminuição na audição. Atualmente, é muito comum observar jovens e adultos com fones de ouvido nas mais diversas situações. Você sabia que esse hábito pode causar grandes prejuízos à saúde? Uma pesquisa feita com alunos de escolas públicas da cidade do Barro, no Ceará, mostrou que apenas 10% dos alunos utilizam o fone no volume mínimo, 15% utilizam no volume médio e 33% utilizam no volume alto. E, surpreendentemente, 42% dos entrevistados utilizam fones no volume máximo. Esse hábito pode comprometer a qualidade de vida das pessoas e até mesmo levá-las à surdez. Olha, gente, quanta gente no máximo e quanta gente no volume alto, a gente deve usar até aqui, tá? Só até o volume médio no máximo. Não use muito forte, porque isso prejudica a sua audição. Exercício 11. Marque a afirmação correta de acordo com as informações do texto.
O ouvido humano sente-se bem com qualquer volume de som? Não, não é correto. Lesões causadas no ouvido por som excessivamente alto podem ser curadas facilmente? Não, lá fala que pode ser irreversível. Os fones de ouvido são excelentes para evitar danos ao ouvido? Ao contrário, se você não usar direito, ele pode causar dano ao ouvido. O uso de fones de ouvido em volume alto prejudica a saúde auditiva, podendo levar à surdez? Sim, essa é a resposta que está a afirmação correta. Aqui a gente tem no Sabidinho uma informação, ó, no site www.saopaulo.sp.gov.br SP Notícias, você tem um interessante reportagem, né, sobre o uso de fones de ouvido e suas consequências. Vou colocar esse link aí para você assistir e também o link do Dr. Emerson, que é o pai da Beatriz, que ele é também otorrino e ele gravou um recado sobre o uso do fone de ouvido. Assiste que vai ser bem legal. Você sabia, página 115. Alguns sintomas dos problemas de saúde de quem utiliza fones de ouvido no máximo são fortes dores de cabeça, alteração nos batimentos cardíacos, aceleração da respiração, cansaço, úlcera e gastrite, entre outros. Você vê só? Não pode usar fone no máximo, viu? Gerar ruídos por meio de carros com som alto ou qualquer outra maneira é crime, segundo a Lei 9.605 de 98, que considera a poluição sonora um crime ambiental. Exercício 12. Você ou alguma pessoa de sua convivência costuma usar fone de ouvido? Então, uma resposta pessoal. Se sim, apresente alguns dos sintomas citados. Você apresenta alguns dos sintomas citados? Você está tendo dor de cabeça? Dor de estômago, que seria ulcerografia ou gastrite? Cansaço? Se não, coloca aqui. Usa o fone, mas não tem ainda os sintomas. E cuidado para não ter, né? Exercício 13. Que atitudes você pode desenvolver para evitar que a sua saúde ou a das pessoas ao seu redor sejam prejudicadas no que diz respeito à poluição sonora? O que você pode fazer? Também é uma resposta pessoal, mas usa lá o texto e tenta pegar alguns itens. Eu, por exemplo, usaria o som mais baixo, respeitaria o horário de silêncio, ao andar, cuidaria com sapatos. Tudo são coisas que apareceram já no texto. E eu moro em apartamento, faria isso. E você? Uma resposta pessoal, tá bom? Faça a sua parte na sala de aula, isso aqui é muito importante. Mantenha-se em silêncio quando for necessário e na hora de conversar, participe falando com voz baixa com seus colegas e com seu professor. No recreio, brinque, mas não grite. Se decidir usar fones de ouvido, faça um volume baixo. Se você mantiver o volume baixo, seus ouvidos não o deixarão na mão, não vai ficar surdo, né? Assim, seus ouvidos funcionarão bem por muito tempo e você se manterá calmo e aprenderá com facilidade o que está sendo ensinado. Esforce para produzir apenas sons agradáveis no lugar onde você está. Sua família, seus colegas e vizinhos ficarão agradecidos e terão mais saúde. Então, cuidado ao você usar fone de ouvido, procure evitar sons muito altos no ambiente e você tem direito de, no horário de silêncio da cidade, que é depois das 10, ter silêncio para descansar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!